Dezembro, mês de enfrentamento ao HIV. Aumento de casos de HIV em jovens de 15 a 24 anos preocupa especialistas. O assassinato do casal de empresários de Itajaí. Polícia prende jovem suspeito de matar a mãe e o padrasto para ficar com a herança da família. O incentivo ao esporte. Governo do estado lança programa que garante investimentos anuais no setor. Um fenômeno raro e difícil de prever. Tsunami meteorológico provoca estragos em bairros de Jaguaruna, no sul do estado. Série A do Brasileiro. Criciúma abre 2-0, permite a virada do Corinthians e segue na zona do rebaixamento. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente abre o Band Cidade nesta segunda-feira com o Dia Mundial de Combate à AIDS, lembrado neste domingo, 1º de dezembro. Santa Catarina registrou mais de 25 mil casos da doença em 10 anos, 2.500 somente em 2023. Apesar dos avanços da ciência, a doença segue sem cura e a prevenção mais do que fundamental. Ele foi descoberto ainda na década de 1980. Mais de 40 anos depois, o HIV ainda mata. A AIDS não tem cura, mas os tratamentos atuais permitem ao paciente conviver com o vírus e levar uma vida normal. Hoje o tratamento é muito mais simplificado. Aqui no Brasil a gente tem um tratamento que ele é feito a partir de um único comprimido por dia, né? E, então tem uma taxa de efeitos colaterais muito menor, então tem uma maior adesão ao tratamento, é muito mais fácil o tratamento para essas pessoas. Em 2023, houve aumento no número de diagnósticos de HIV em Santa Catarina, com 2.492 novas infecções, sendo 888 casos nas pessoas de 20 a 39 anos, do sexo masculino. Ao todo, foram registrados 1.254 novos casos de AIDS em todo o estado, números que preocupam especialistas. A realidade que a gente tem aqui no estado, infelizmente, é um aumento do número de casos de AIDS não diagnosticados a tempo, né? Ou seja, a pessoa é portadora de HIV, nem sabe, e chega muitas vezes na emergência ou no serviço de saúde já com doença manifesta. A gente trabalha no hospital regional, a gente vê isso direto lá, 2 casos por 3 por semana. Na capital catarinense, houve uma redução de 30% nos casos de HIV nos últimos 4 anos. Atualmente, há cerca de 8.500 pessoas em tratamento contra a doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o grande desafio, no entanto, é o aumento de casos entre jovens, entre 15 e 24 anos de idade. A população tem acesso a testes de HIV na rede municipal de saúde e também a medicamentos que devem ser usados antes ou após a exposição ao vírus. A gente também tem a PrEP, que é o uso de um comprimido diário para prevenir a pessoa, se ela não usar o preservativo ou o preservativo vir a romper, ela já está protegida contra o vírus. A Polícia Civil prendeu um jovem de 24 anos de idade suspeito de matar a mãe e o padrasto. Um casal de empresários em Itajaí, litoral norte do estado. Os dois foram encontrados mortos com sinais de asfixia. O jovem preso temporariamente neste domingo é suspeito de assassinar a mãe, Suzimara Gonçalves de Souza, de 42 anos, e o padrasto, Pedro Ramiro de Souza, de 47 anos, crime que ocorreu no dia 23 de novembro. Os dois foram achados mortos dentro de casa com sinais de asfixia. O próprio suspeito acionou os bombeiros depois de ter supostamente encontrado a mãe e o padrasto. Segundo a polícia, o crime foi premeditado e o jovem assassinou o casal para ficar com a herança da família. Após a prisão, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em 2 endereços ligados a ele. Foram apreendidos aparelhos telefônicos, computadores e vestimentas. Suzimara e Pedro estavam juntos há 11 anos. Tinham uma loja de decoração em Itajaí e imóveis na região. Imagens de câmeras de segurança mostraram um momento em que criminosos fortemente armados invadiram e assaltaram 2 postos de combustíveis na noite deste domingo, isso no Planalto Norte do estado. O primeiro posto assaltado fica na BR-116, em Papanduva. Por volta de 9h30 da noite deste domingo, 4 homens armados com armas longas invadiram o estabelecimento e levaram o dinheiro do caixa. Os bandidos renderam clientes e funcionários. O carro de um dos empregados do posto foi usado para a fuga.
Pouco tempo depois, um segundo posto foi assaltado pelos mesmos criminosos em Mafra. O carro usado na fuga foi encontrado em Papanduva. Os bandidos seguem foragidos. E uma operação do IBAMA e da Polícia Rodoviária Federal destruiu estruturas no Morro dos Cavalos, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Eram ranchos de pesca que foram incendiados porque ocupavam terras indígenas de preservação ambiental. A ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira. Segundo o IBAMA e a FUNAI, os ranchos de pesca eram usados para fins recreativos e eram fruto de vendas ilegais de terrenos na área indígena que pertence ao povo Guarani-Imbiá. Além disso, as construções estavam em áreas de preservação permanente, que fazem parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 2 acidentes entre ontem e hoje mataram 2 pessoas em Santa Catarina. Um ocorreu em Xanxerê e o outro aqui na capital. Na madrugada deste domingo, um acidente na BR-282 em Xanxerê, oeste do estado, provocou a morte de Matheus Moreira Roberto, de 28 anos de idade. O jovem pilotava uma motocicleta com placa de Xanxerê que se envolveu na batida com um carro com placas de Faxinal dos Guedes. O motorista do veículo, de 33 anos, não se feriu. Viaturas do SAMU foram acionadas, mas Matheus foi encontrado já sem vida. O jovem trabalhava em uma cervejaria da cidade, que publicou nota de pesar pela morte. O corpo de Matheus foi sepultado nesta segunda-feira no cemitério municipal de Xanxerê. Já na SC 401, em Florianópolis, uma mulher de 44 anos de idade foi presa após atropelar 2 pessoas próximo ao elevado do bairro Ratones, no norte da ilha. José Fernando Cardial Alves, de 33 anos, morreu no local. Dorival Higino, de 47 anos, teve fraturas e foi levado pelos bombeiros para o Hospital Celso Ramos. Após o atropelamento, a mulher fugiu do local do acidente sem prestar socorro. Câmeras de monitoramento localizaram o carro, que foi abordado na Avenida Beira-Mar Norte. O teste do bafômetro apontou que a mulher estava embriagada. Ela foi presa em flagrante e vai responder por homicídio culposo qualificado, pela embriaguez e por lesão corporal culposa. Ainda hoje, aqui no Band Cidade, 7 em cada 10 famílias de Florianópolis estão endividadas, segundo o estudo da Federação do Comércio de São Paulo. Já no próximo bloco, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. E veja ainda, o governo do estado lança programa de incentivo ao esporte que prevê investimentos de 75 milhões de reais por ano. Os detalhes na sequência, eu volto já já. Estamos de volta com Band Cidade para falar de política e isso é assunto para Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Continua essa interminável e arrastada novela da ampliação dos espaços do MDB no governo Jorginho Melo. O governador recebeu hoje, no horário do almoço, os deputados estadual Antídio Lunelli e o federal Carlos Chiodini. Lunelli já acertado para a Secretaria da Agricultura e Chiodini na expectativa de uma composição. Mas o governador, inflexível, insensível, insistiu com a Secretaria do Meio Ambiente e Economia Verde. O que foi um desapontamento para os dois MDBistas. Afinal de contas, estamos falando de um deputado federal e primeiro vice-presidente do MDB nacional, e que no próximo dia 9 reassume o partido no estado. Amanhã tem reunião da bancada estadual. E tudo leva a crer que essa situação será reavaliada. Quem já está no governo é Gerry Comper, confirmadíssimo na infraestrutura. Mas tudo vai depender das avaliações a serem feitas pelo MDB, que também não ficará com a presidência da Assembleia, que foi um aceno lá atrás do governador, mas que, pelo visto, já lavou as mãos. Até porque a pré-candidatura do PCdista Júlio Garcia está indo de vento em popa e ele transformou-se no grande favorito. Tem também o PP, de Silvio Drevic, secretário de Desenvolvimento Econômico, que continua no governo. E a ideia
é que Leodegatos Costa, que está ali do lado direito de Jorginho Melo, viesse a assumir uma outra secretaria. Mas hoje, considerando o tratamento de Jorginho ao MDB, o próprio PP progressista está prevenido, com as barbas de molho, não sabendo bem o que efetivamente vai ocorrer. É uma incógnita. Se MDB e PP terão vida longa na segunda metade da administração Jorginho Melo. Muito bem, vamos para um outro assunto. Aqui uma foto de uma reunião de Jorginho com a bancada estadual do PL, que hoje à noite será novamente recebida para um jantar no Palácio Residencial. Na pauta, assunto, vamos lá? Assunto FIASC. Sim, aqueles procedimentos que foram encaminhados que mereceram reprovação e recomendação de revogação, tanto do Ministério Público de Santa Catarina como do Tribunal de Contas do Estado. Ah, mas não houve assinatura do contrato, não houve transferência de recursos, portanto não houve improbidade administrativa. Correto, mas houve a intenção da contratação, no contexto da telemedicina, daquela empresa do Piauí. E isso gerou um mal-estar. Pegou muito mal para o governo. E o que deseja Jorginho Melo? Orientar a bancada para fazer a defesa do governo. Mas o grande problema é que a bancada está incomodada, seriamente incomodada. E por quê? Incomodada porque o governador não dá atenção aos liberais. O tratamento que eles recebem das emendas parlamentares é o mesmo para parlamentares da oposição. Não há uma atenção especial, um prestigiamento, um convênio a ser assinado através do deputado junto ao prefeito, não. O governador leva direto para o prefeito. Ou seja, o que se observa no geral, em relação aos dois temas de hoje, é que Jorginho Melo, efetivamente, acaba administrando de forma solitária e centralizadora, não dando um olhar especial nem aos correligionários liberais e nem aos aliados progressistas e MDBistas. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Você confere todos os dias o comentário de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade e também a coluna, o blog do Prisco no portal TVBV Online. Acesse e confira. E o governo do estado lançou hoje o programa de incentivo ao esporte. A proposta prevê investimentos de R$ 75 milhões por ano para apoiar atletas, clubes, federações e projetos sociais ligados ao esporte. Em evento realizado nesta segunda-feira, o governo do estado lançou o novo programa de incentivo ao esporte em Santa Catarina. O maior investimento da história em esporte deve incentivar a inclusão. Eu não tenho dúvida de que o esporte todos nós sabemos, e vocês da imprensa sabem muito melhor, que inclui, que tira a gente das dificuldades, da marginalidade, faz com que o jovem tenha expectativa e esperança de ser um ídolo, de ter uma oportunidade na sua vida. A partir do ano que vem, R$ 75 milhões devem ser distribuídos por meio de editais para clubes, federações e projetos sociais voltados para o esporte em Santa Catarina. O fundo conta com investimentos vindos do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Permitir que todo o território de Santa Catarina, cada catarinense, exerça seu direito de praticar um desporto que seja. O prefeito da cidade do Porto, em Portugal, reencerrou a visita a Santa Catarina, após um roteiro que incluiu uma série de municípios catarinenses. Aqui na capital, o prefeito passou por lugares históricos e reforçou o interesse em investimentos entre as regiões. A agenda foi organizada pela Secretaria Executiva de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos. O secretário, que acompanhou as visitas, reforçou que Santa Catarina tem portas abertas para a aproximação com o Porto em comércio, indústria,
negócios, cultura, turismo e tecnologia. Aproximar de vez aquilo que a história já nos trouxe, né? Que é a ligação umbilical entre Portugal e Brasil, mas que nós precisamos cevar para que isso se transforme num ganha-ganha para as duas partes e principalmente para as pessoas que vivem tanto em Portugal, no Porto, como aqui em Santa Catarina. Rui Moreira também enfatizou sobre a tradição do empreendedorismo. Criar aqui um conjunto de sinergias. Desde logo porque temos a língua, temos muita desta tradição de empreendedorismo. Nós temos de ser capazes também de intervir ao nosso nível mais médio e portanto, aquilo que eu vi impressionou muito. Um tsunami meteorológico na madrugada desta segunda-feira provocou uma série de estragos em Jaguaruna, no sul do estado. Foi confirmado pela Defesa Civil do Estado e foi considerado raro e difícil de prever. Imagens mostram imóveis invadidos pela água em bairros da cidade. Uma ponte de madeira foi destruída. Árvores foram arrastadas e muros caíram. Casas também foram atingidas. A Prefeitura de Jaguaruna fez um levantamento dos prejuízos provocados pelo tsunami meteorológico. O fenômeno ocorre quando nuvens carregadas e ventos fortes avançam rapidamente sobre o mar e formam uma grande onda que chega até a praia. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. E uma área alongada de baixa pressão chamada Cavado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina deixa o tempo instável aqui no estado nesta terça-feira. Vamos então aqui ao telão. O dia então vai ser instável, como acabei de falar, com uma nebulosidade variável e uma chuva ocasional que até alterna com alguns períodos de melhoria. No norte do estado, então, mais nas áreas próximas ao Paraná, ainda tem um risco de temporais isolados na madrugada e pela manhã. As temperaturas vão estar mais amenas, com máximas entre 20 e 24 graus em boa parte das regiões e de até 28 graus no oeste. Vamos conferir. Em Florianópolis, mínima de 18, máxima de 21 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 20. Em Blumenau, mínima de 17, máxima de 19. Em Mafra, variação entre 15 e 19 graus é a previsão. Mudamos a tela para mais detalhes. Em Criciúma, mínima de 17, máxima de 22 graus. Em Lages, variação entre 14 e 18. Campos Novos, mínima de 15, máxima de 19. Chapecó, mínima de 16 e máxima de 26 graus. A seguir no Band Cidade, você vai ver as informações do esporte. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma sai na frente, mas permite a virada do Corinthians em pleno Heriberto Wilson e segue no Z4 da Série A do Brasileiro. Assuntos para o bloco final. Até já. Estamos de volta. Um estudo da FEComércio São Paulo apontou que o endividamento das famílias de Florianópolis teve uma queda entre 2023 e 2024. Vamos aqui ao telão conferir as informações. Olha só, em 2022, 67% das famílias aqui da capital estavam endividadas. Esse percentual deu um salto para 79% em 2023 e depois uma queda expressiva para 72% em 2024. Segue alto, mas uma queda significativa. Entre as capitais, vamos ver aqui a próxima tela, a capital catarinense ficou na 20ª posição, com 72% então de endividamento de famílias. A cidade com o maior número de endividados é Porto Alegre e Vitória, 91% cada uma, seguidas então por Boa Vista e Curitiba, com 90% de famílias endividadas, segundo a FEComércio de São Paulo. As menos endividadas são Salvador e Campo Grande, ambas com um percentual de 66%. Os dados fazem parte de um estudo feito pela Federação do Comércio de São Paulo, com base em dados do IBGE, da Confederação Nacional do Comércio e da própria entidade. E as principais dívidas: cartão de crédito, boletos do varejo, financiamento de carros e de imóveis. Série A do Brasileiro, o Criciúma perdeu para o Corinthians de virada e segue no Z4. No estádio Heriberto Wilson, o Criciúma saiu na frente. Dudu cruzou rasteiro para a área. Bolassi, livre, mandou forte, fez o primeiro dos donos da casa. O mesmo Bolassi recebeu de costas, girou e bateu com força. A bola desviou em André Ramalho e foi para as redes. Criciúma 2-0. A reação do Corinthians começou com Rodrigo Garro, que recebeu o passe de Matheus Bidu e bateu forte, 2-1. Rodrigo Garro recebeu pelo lado direito, dominou e rolou para o meio. Matheus Bidu chegou em velocidade e marcou um belo gol para deixar tudo igual. Romero aproveitou a falha da defesa e invadiu a área. O paraguaio tocou para Yuri Alberto fazer o gol da virada dos paulistas.
Em novo contra-ataque, Romero foi acionado pelo meio e rolou para Yuri Alberto fazer o quarto do Corinthians e fechar o placar. Final, Criciúma 2, Corinthians 4. A partir do terceiro gol, o time infelizmente se perdeu e se desestabilizou emocionalmente. Perdeu o foco daquilo que tinha que fazer no jogo e realmente foi inevitável não tomar o quarto gol, até porque ficou clara a desorganização. Com a derrota, o Tigre segue na 17ª posição com 38 pontos, dentro do Z4, 2 a menos do que o Fluminense, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Na penúltima rodada, o Criciúma enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, também no Heriberto Wilson. Em Rio do Sul, no Alto Vale, o encontro reuniu apaixonados por mel em torno da experiência de conviver com as abelhas. Essa experiência vai fazer parte das aulas dos estudantes da região. Oficinas, palestras, exposições e até concurso do melhor pão de mel marcaram um encontro que trouxe não apenas o conhecimento técnico, mas também promoveu uma troca de experiências entre produtores e admiradores desse tipo de criação tão especial. Entre os expositores estava o Guilherme, de Rio do Sul. Uma hora que tu conhece que tu te encanta pelo mundo das abelhas, né? Aí tu quer ter uma nova espécie, um novo modelo de caixa, e assim não tem fim, é realmente encantador. A gente não vive disso, é um hobby. A gente começou isso aqui, eu comecei quando eu tinha 8 anos de idade, estou com 69, então são 61 anos aprendendo com as abelhas, tentando descobrir como que é todo o processo das abelhas, como é que é o funcionamento das caixas, tudo. Um dos momentos mais aguardados foi a inauguração do Meliponário Pedagógico no Jardim Botânico, em Rio do Sul. O espaço foi pensado para ser uma vitrine de aprendizado, onde estudantes e visitantes poderão observar de perto a vida das abelhas sem ferrão e entender seu papel fundamental na preservação da biodiversidade. A gente fez também no Jardim Botânico um trabalho muito legal com as crianças, para conscientização, para eles verem qual a importância das abelhas, também já desde pequeno, né? Desde a polinização, desde do mel e o manejo que a gente faz com elas, né? E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja o nosso conteúdo no portal TVBV Online. O QR Code já está na sua tela, combinado? Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e a gente se encontra aqui amanhã, logo depois do Brasil Urgente. Tchau, tchau.